começar agora. A paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando algo especial essa noite. Estamos aqui num propósito de oração. A gente está aqui com meu irmão de sangue, irmão também na fé. E hoje ele vai trazer essa palavra, né? Ele vai trazer uma palavra abençoada. E hoje estou aqui, nós vamos só ouvir o que o Senhor tem aqui para nós, né? E meus irmãos vão dando um like, os irmãos que seguem no canal, né? Para que venha alcançar mais pessoas. E a gente está nesse propósito de oração. A gente vai só fazer aqui a palavra. E na hora da oração a gente vai desligar a transmissão. E os meus irmãos venham dar seu like, que é para alcançar mais pessoas. Amém? Eu passo aqui o trabalho para o meu irmão. E ele que vai trazer a palavra. Eu vou só aqui segurar o microfone e o trabalho vai ser com ele. Amém? E eu vou passar o trabalho para ele. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, né? A todos que acompanham aqui esse trabalho. Como o pastor Israel já falou, nós estamos em uma campanha onde o próprio Deus é quem determina as regras, né? Nós somos apenas como um vaso e o propósito Ele mesmo tem colocado em nosso coração, e onde já estamos aqui, se eu não me engano, quarto dia, e nós temos como objetivo fazer no mínimo 7 dias de oração, mas pode avançar, o Senhor que vai determinar, não é? Quando a gente se prontifica a viver as promessas de Deus, a gente se torna como Paulo disse, né? A gente não vive mais, mas o Senhor, Ele vive em nossa vida e Ele executa as suas promessas de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Então, como nós estamos em um propósito, e uma das coisas que o Senhor tem nos dado e tem nos falado, e nós cremos por meio do que o Senhor tem falado, que Ele vai fazer uma limpeza no meio do seu povo nesses últimos dias, para que venha um avivamento genuíno, não é, da parte do Senhor nos filhos de Deus, aqueles que hão de subir. Caso isso não acontecer, vai ser muito difícil da igreja subir, porque nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja do Senhor já vive na corrupção total, não é, em relação ao evangelho, e ninguém se fala disso, não é? Não se fala disso. E hoje o Senhor tem nos dado uma palavra aqui em Josué, capítulo 7. Nós vamos iniciar pelo verso 21. Aliás, verso 20. Nós vamos iniciar pelo verso 20. E vamos fazer aqui uma leitura até onde o Senhor nos conceder. E assim vai dizer a palavra de Deus. Respondendo Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Também tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, o filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro e os seus filhos, e as suas filhas, os seus bois e os seus jumentos,
e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: Por que nos tem conturbado? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-los, queimou-os a fogo. Então, essa é a palavra que hoje o Senhor tem nos dado. Por quê dessa palavra? Porque o que a gente tem observado é o seguinte: nós somos pessoas escolhidas por Deus, assim nós cremos. E se nós somos escolhidos por Deus, automaticamente nós somos o quê? Portadores de algo dado por Deus, não é? Não só das promessas, mas também da presença do Espírito Santo. É como se nós fosse um representante de Deus aqui na terra. E para isso o Senhor, Ele tem nos chamado. Então, por essa razão, nós temos que honrar a Deus em tudo, não é? Em tudo que Ele tem entregado a nós. Para quê? Para que o nome do Senhor, Ele venha a ser honrado, Ele venha a ser bendito através do que nós estamos fazendo para Ele. Então, a gente vai ver que, por meio da desobediência de um homem, não é? Um homem que vinha de uma linhagem, não é? A linhagem de Judá, um homem bem-sucedido espiritualmente, porque tinha uma posição diante do povo de Deus, não é? E ele fez exatamente ao contrário daquilo que o Senhor falou que ele não fizesse. Então, o que acontece? A gente vai ver o desastre que acontece quando um homem é o embaixador de Deus, é um representante de Deus, e ele toma para si como base a desobediência daquilo que o Senhor o determinou que faça. E nos dias que nós estamos vivendo não é diferente, porque através de um homem, assim como Israel padeceu todo aquele caos, né? Perdeu uma batalha para um exército pequeno, que era o exército de Ai, assim existe nos dias de hoje, né? Um varão estando em pecado no meio do povo de Deus, pode acontecer grandes desastres. E com Acã não foi diferente, porque além de ele ter trazido para Israel calamidade, a sua própria família teve que pagar o preço pelo ato de desobediência que ele teve para com o Senhor. Então, nós falamos de Naamã, que a Bíblia diz que Naamã, ele era leproso, ele era valoroso, porém era leproso. E nós observamos que Naamã, por ele ser um homem valoroso, não é? Um grande líder, ele era leproso, mas ele não fazia uma exposição daquilo que ele tinha. Mas muito pelo contrário, as suas lepras, eles mantinham ela embaixo de sua capa. Para que ninguém viesse ter o conhecimento daquilo, né? Então Acã, ele fez exatamente o que o Senhor disse para Israel não fazer, e com isso ele trouxe uma consequência gravíssima para com o povo de Deus, onde muitos soldados foram mortos, e a sua família teve que pagar com a vida, não é? O seu gado, os seus animais, até a sua tenda foi queimada, porque Deus, ele não vai tolerar o pecado, né? O Senhor não vai tolerar o pecado. Quando a gente fala de um membro da igreja, um cristão que ele aceitou Jesus, mas ele ainda está se alimentando do leite, não é? Dando os primeiros passos, como disse Paulo, é muito mais fácil ele se redimir diante do Senhor e alcançar de Deus
perdão pelos seus pecados, pelos seus atos que às vezes pela inocência ele cometeu, do que pessoas que estão introduzidas na linha de frente, no altar da casa de Deus, tendo o pleno conhecimento daquilo que o Senhor tem lhe falado, não é? Porque o homem, quando ele tem uma experiência com Deus, ele sabe daquilo que Deus lhe fala e sabe daquilo que Deus lhe fala para não fazer, não é? Então ele tem discernimento do certo e do errado. E o discernimento de um homem de Deus, ele é um discernimento diferenciado de quem está dando os primeiros passos que não tem experiência com a Bíblia, com o Evangelho e com a salvação. Então Acã, ele teve que pagar não só ele, mas toda a sua casa por conta de uma desobediência que o Senhor já havia determinado que ele não fizesse, e assim ele fez, não é? Então ele trouxe a consequência não só para ele, mas como para a sua família e também para Israel, não é? E isto ficou registrado como uma grande derrota, apesar de ter morrido poucas pessoas, não é? Do ponto de vista das guerras que eles viviam naquela época. Mas foi uma calamidade, porque ele trouxe uma desonra muito grande a Israel naquela época, não é? Pelo seu pecado, da desobediência para com o Senhor. E hoje não é diferente, porque as pessoas acham que vivemos pela graça, acham que o Senhor ele morreu pelos nossos pecados, e de fato assim ele fez, mas ele não vai tolerar os nossos pecados naquilo que nós fizemos diante dele, de errado, sabendo que é errado, né? E o pior, que ele pegou o seu pecado, não é, por meio daquilo que ele tinha furtado, e enterrou dentro da sua própria casa. Quantos de nós não fazemos assim também, né? A gente erra diante do Senhor, mas ao invés de nós ter o ato de chegar-se à presença do Senhor como um grande rei e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados, pelos nossos erros, a gente enterra o nosso erro conosco e assim a gente vai guardando um grande mal para nossas próprias vidas. E por essa razão, nós vivemos o Evangelho, onde pessoas vivem doentes, nós falamos de um Evangelho onde pessoas são escravizadas, nós falamos de um Evangelho onde pessoas vivem roubando, e quando se fala de roubo, as pessoas interpretam logo dízimo de oferta, não é? Mas o Senhor, Ele quer um sacrifício perfeito, um sacrifício genuíno no seu altar, e as pessoas vivem roubando o sacrifício de Deus para alimentar o seu próprio ego, para alimentar a sua própria vontade. E hoje não se fala disso, né? Hoje, a briga nas redes sociais é para quem tem mais conhecimento, ou talvez para quem conheça mais a Bíblia. E eu digo e afirmo a todos que o conhecimento ele não salva, mas a obediência ao Senhor, sim, ela salva. Porque pode ser um homem sem letra, sem conhecimento, mas se ele tiver a total obediência ao Senhor, ele será salvo pela obediência que ele tem para com Deus. Ele tendo letra ou não, né? Isso não importa. E eu vejo que as pessoas vão se perdendo, as pessoas vão andando no erro, e o temor de Deus já acabou. Porque o erro já está plantado dentro da sua própria casa e eles não têm mais o arrependimento. Então pessoas assim vão ser chamadas pelo Senhor e o próprio Deus vai ter que tratar com cada um deles. Por quê? Porque naquele dia o Senhor não vai ter conhecimento deles, né? Eles vão chegar diante de Deus e Deus vai falar o quê? Eu não conheço vocês. Então o importante não é ter conhecimento de Bíblia. O importante não é conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O importante é você ser conhecido pelo Senhor. Isso sim é importante, não é? Porque Acã era um homem conhecido de Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu, fazendo tudo aquilo ao contrário do que o Senhor havia determinado, então ele teve que pagar, e todos aqueles que estavam com ele, ou sabendo do caso, ou inocente em relação ao caso, eles tiveram também que pagar com a sua própria vida. E até os seus animais o Senhor determinou que exterminasse, para que nada dele pudesse mais existir.
E de fato não ficou nada, somente a história do que ele fez e o que o Senhor também fez com ele. Então hoje não é diferente, porque a palavra que nós pregamos é a mesma, não é? E o Deus da qual a palavra nós estamos falando, ele é o mesmo, né? Então não existe essa de nós estar botando o pecado embaixo do tapete, não é? E hoje muitos de nós estamos fazendo isso, botando o pecado embaixo do tapete e achando que está tudo certo, né? Aparentemente a casa está limpa, mas a sujeira está embaixo do tapete. Então foi o que Acã fez. Ele pegou a sujeira que ele tinha feito e jogou dentro da sua própria casa. Depois veio a consequência e já não existia mais Acã, né? Mas existia apenas a história do que Deus havia feito com ele. E assim, eu encerro aqui a minha participação no nome do Senhor Jesus, e esta é a palavra que o Senhor ele tem dado a nós nessa noite. Amém. Eu quero fazer ainda uma pergunta antes de encerrar, né? Quero fazer uma pergunta eh, a respeito que ele está há 30 anos na presença do Senhor, né? 30 anos, se converteu aos 12, 13 anos de idade, né? E está aqui esse tempo. E eu queria fazer uma pergunta, né? De 30 anos atrás por dia de hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você, o que tem mudado, o, o que tem acontecido no Evangelho desses 30 anos para cá? Como é que você vê o Evangelho esse tempo todo, de lá para cá? Alguém quer que você desse aqui a resposta para mim e para quem vai ouvir, amém? É, quando eu aceitei Jesus, o Evangelho, ele há anos, não é? Há anos os irmãos já falavam que já de um Evangelho passado, não é? De quase 30 anos para cá, o povo já falava naquela época de um Evangelho que já havia passado, né? Mas quando eu me converti a Cristo, existia respeito. Hoje não existe mais respeito, nem pelo Evangelho, nem pela palavra do Senhor e nem pelas pessoas. Por que que naquela época existia respeito? Porque quando um jovem se convertia, ele passava um ano, passava dois, passava três, se possível passava até 4 anos lá no banco, sendo discipulado, sendo ensinado. E quando ele passava um determinado tempo, eh, os líderes da igreja iam vendo a sua conduta e via se aquele jovem ele tinha a capacidade de exercer um cargo maior, não é? Então o povo tinha um respeito de não levantar um homem pelas suas aparências e colocar para exercer alguma coisa na casa do Senhor e depois ele vinha se escandalizar o evangelho. Então, o maior medo naquela época era de escandalizar o evangelho do Senhor. Então tinha respeito, né? Tinha respeito para com as coisas de Deus. Hoje já não tem. Então, é uma grande mudança que eu vejo em relação àquela época para cá, o desrespeito que nós temos para com o evangelho do Senhor Jesus. Porque hoje todo mundo quer pregar o evangelho e as pessoas acham que o conhecimento é tudo, né? Quem tem conhecimento se pode pregar, mas todo mundo se quer pregar o evangelho cheio de pecado e isso é um grande desrespeito para com o Senhor, o qual eles vão dar conta, assim, né? Com esse desrespeito que eles têm para com o evangelho. E mais uma pergunta, né, para finalizar aqui, né? E o que é que você está esperando agora, de agora para frente, nesse propósito de a gente levantar homens, que o Senhor venha levantar homens com sinceridade, com retidão? E é o que é que você espera com essa esperança de um avivamento que quase 200 anos, que tem essas profecias, que vem um avivamento aqui para o Brasil, né? Que o Brasil vai ser um celeiro de avivamento, né? E aí o que é que você espera aí para esses últimos dias atuais aí? Pastor Israel, eu acho que muitos não vão alcançar essa graça de Deus. Muitos não vão, porque a decadência espiritual, ela, ela está atuando como uma lepra no meio do evangelho. E hoje mesmo eu estive falando com isso, com um irmão, a respeito do final dos tempos que nós estamos vivendo. E se não haver
um grande avivamento, o povo de Deus não vai subir, não é? O Senhor ele vai começar a ceifar os escolhidos e vai levar dessa forma, porque se não haver um avivamento, também não haverá arrebatamento. E Deus, aí você me pergunta, e o Senhor pode mudar a sua palavra? Pode sim, Ele pode todas as coisas. Ele não vai pegar um povo cheio de iniquidade e colocar no céu que é santo que Ele criou para ele, não é? Então, o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos e todo aquele que se esqueceu do Senhor, não é? Então, Deus ele não quer que o homem venha a ser condenado, mas se não haver um grande avivamento, não há possibilidade de as pessoas ser salvas. E quando este avivamento descer, porque eu creio nessa grande promessa de Deus, são poucos os homens de Deus que vão alcançar esse grande avivamento. Por quê? Porque hoje Satanás ele vive influenciando uma boa parte do povo de Deus, e essa boa parte do povo de Deus, os que pregam a Bíblia, são os próprios que vão se levantar contra o próprio Evangelho. Então, por isso que muitos não vão ser alcançados por este grande avivamento que há de vir sobre a terra para com os cristãos. Oh, glória a Deus, amém. Então, meus irmãos, terminando aqui esse conteúdo, né? Que o Senhor venha nos abençoar, que os meus irmãos venham compartilhar essa palavra abençoada, né? E que nós venha mergulhar, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? E pedir Ele misericórdia para que Ele venha derramar esse poder sobre a nossa vida, né? E aqui nós estamos encerrando, nós estamos nesse propósito de oração, e o nosso intuito é parar quando o Senhor falar conosco, quando o Senhor nos der uma direção, e o nosso intuito é esse, buscar o verdadeiro evangelho, buscar um verdadeiro avivamento, não esse avivamento que nós vemos por aí, esse falso avivamento, mas o avivamento genuíno, o avivamento que transforma, que liberta, aquele avivamento que é a glória de Deus no ambiente. É esse avivamento que nós estamos buscando, né? Um avivamento que pessoas chega enfermo, mas saia curado. É isso que nós estamos buscando, né? E aí a gente está aqui nesse propósito, né? Vamos orar aqui. Talvez não vamos alcançar todo mundo em oração, mas aqueles que